Suave, aqui quem fala é o V Macedo e sejam bem-vindos, vocês estão no Space Fiction. E assim, hoje a batalha vai ser entre dois mercenários extremamente habilidosos e estrategistas. O Exterminador da DC Comics vai enfrentar o Fushiguro Toji de Jujutsu Kaisen. Mas antes de ir para a análise, vamos definir algumas coisas para ficar mais fácil de entender. Então vamos lá. Primeiro, eu vou desconsiderar o preparo que ambos os personagens podem fazer antes das lutas, porque aí além de eu ter que roteirizar como um se prepararia para enfrentar o outro, ainda teria uma questão de equipamentos, porque se isso não for uma luta que aconteceu do nada, o Slade viria com o traje Icon e aí não tem nem luta. Esse traje tanca soco do Superman, absorve energia em escala cósmica, tem inteligência artificial e etc. O cenário dessa luta aqui é casual. Considera que os dois vão sair na mão porque de um contrato para matar um cara que os dois têm e é incomum. Então, os dois vão com os equipamentos mais normais para eles. No caso do Exterminador, o traje padrão e clássico, as armas de fogo e bombas e a lâmina de Promércio, além, é claro, do bastão de combate que ele sempre traz. Enquanto o Toji vai vir com todas as armas que ele tinha na luta contra o Gojo, porque ali foi o único momento onde ele tinha equipamentos próprios. Mas chega de enrolação e bora pra batalha. Vamos começar resumindo a origem dos personagens, primeiro com a do Exterminador. Slade Wilson era um soldado exemplar do exército. Ele meio que gostava um pouco mais do que deveria, mas tudo mudou quando ele passou por um experimento militar que estava tentando criar um tipo de super soldado. E deu certo. Mais ou menos. O cérebro do Slade foi aprimorado ao ponto de virar quase um supercomputador, perfeito para o combate, e o corpo dele excedeu todos os limites humanos. Mas para resumir, ele foi expulso do exército por ignorar seu superior e salvar um amigo. E ele não sabia ou queria fazer algo além de viver num campo de batalha, então ele começou a trabalhar como mercenário exterminador, o que destruiu a sua família, com a morte do filho mais velho, Grant, que seguiu seus passos, e o sequestro e mutilação do mais novo, Jericho, que teve a garganta cortada e se tornou mudo, o que causou um rompimento com sua esposa Adeline, que atirou na cabeça dele pelas costas. O Slade sobreviveu, é óbvio, mas aquilo custou para ele um olho, e é a partir desse momento que ele se torna o mercenário mais mortal do mundo, o Exterminador que nós conhecemos hoje. Falando sobre poderes e habilidades, ele tem características físicas sobre-humanas, pré-cognição, porque como o cérebro dele funciona como um tipo de supercomputador, ele calcula e prevê os movimentos dos adversários dele. Ele tem regeneração, sendo de alto nível, porque basicamente um clone dele com um fator de cura inferior tancou o coração sendo arrancado. Além disso, o Slade tem maestria em artes marciais e negação de durabilidade usando os pontos de pressão. E ele tem um arsenal de equipamentos compostos por armas brancas, armas de fogo, e ele também tem os equipamentos padrões bem OPzinhos, tipo a lâmina de Promércio, que pode absorver todo tipo de energia e reutilizar para atacar, e ele também tem o bastão de combate, que é capaz de matar ou ferir gravemente super seres. E ela tem várias funções e modos de uso, mas a mais relevante e o que o Slade mais utiliza é causar explosão. Então agora vamos falar um pouco do Toji. No mundo de Jujutsu Kaisen existem os humanos comuns e os feiticeiros, que são humanos com energia mística, a energia amaldiçoada. O Toji vem de uma das famílias mais memoráveis de feiticeiros, o clã Zenin, mas por azar ele nasceu sem energia amaldiçoada, e por causa disso ele foi tratado, no mínimo, de uma maneira não muito agradável. E por isso ele acabou abandonando o sobrenome Zenin e assumindo o da sua esposa, Fushiguro. Porém, graças à sua falta de energia amaldiçoada, ele treinou muito e o nível físico dele foi levado para um outro patamar, permitindo ele peitar feiticeiros mesmo sem essa energia. Com o tempo, ele começou a agir como um mercenário e se transformou numa lenda, o assassino de feiticeiros, Fushiguro Toji. Os poderes e as habilidades dele são características físicas sobre-humanas, sentido aprimorados, porque por ele não ter energia amaldiçoada, todos os sentidos do Toji se escalaram para um nível muito acima da média. Ele tem stealth e equipamentos como a lança invertida do paraíso, que permite ele ignorar a energia amaldiçoada. Ele tem katana, pistola, enfim, ele tem muita coisa. Além disso, ele ainda pode invocar e trocar essas armas utilizando um espírito amaldiçoado que serve como uma bolsa. E por último, ele é mais difícil de ser lido do que o normal, porque o próprio Satoru Gojo teve dificuldade para prever os golpes dele. Agora vamos falar dos atributos dos dois, começando pelo Fushiguro Toji. Poder de ataque. Em feitos de destruição, o Toji não tem, porque no máximo ele foi capaz de quebrar o chão e coisa assim. Mas esse não é o nível dele, afinal o maluco tem um nível físico que surpreende o Gojo. E no geral ele é realmente um monstro fisicamente. Ele destroçou o Dagon, que era uma maldição muito absurda, que tinha energia suficiente para criar uma pequena ilha na expansão de domínio.
E eu falo destroçou porque luta é quando tem troca de golpes. O que o Toji fez foi completamente unilateral. Ele batia e o Dagon rezava para não morrer. Então assim, feitos mesmo, o Toji só tem de escala. E por falar nisso, o Dagon na expansão de domínio gerava no mínimo uns 117 megatons. Então fazer ele de saco de pancada é um feito bem colossal. Mas, vale lembrar, feiticeiros de nível especial como o Gojo tem como destruir um país. E o Toji solou ele na juventude. Já o Slade, no geral ele é mais forte que qualquer humano sem poderes da DC, o que inclui Batman, Asa Noturna, Arqueiro Verde. E assim, fisicamente o Exterminador também pode causar danos em personagens acima desse nível, tipo o Dr. Aiko, que só pra você terem uma ideia tinha nível suficiente para matar o próprio Slade. Mas não vamos esquecer dos equipamentos dele, principalmente a lâmina de Promércio, que depois de absorver uma energia tem o mesmo nível dela. Inclusive ele já fez um pequeno corte no Superman depois de absorver a energia térmica da visão de calor. E na prática essa escala se adapta ao nível do ataque que acertaram nela. E ele também tem um bastão de combate, que permite simplesmente nocautear e abrir buraco no peito do Solomon Grundy. Que, sendo sincero, varia bastante de nível, mas é meio irrelevante aqui. Porque o bastão de combate gera tanta energia que seus disparos podem rivalizar com o rifle infinito, que é uma arma que foi feita a partir de uma tecnologia alienígena e pode simplesmente matar super seres tipo a Segunda Poderosa, que recebeu os poderes da Poderosa original. Então, bom, o nível dessa arma é algo muito absurdo. Resistência. Sabe quando eu falei sobre o Dr. Aiko poder matar o Slade? Então, a resistência serve para mostrar os parâmetros disso. Porque o Slade sai ileso de explosão que destrói em prédios, qualquer arma de fogo que não seja um tipo de bomba atômica. Quer dizer, mais ou menos, já atacaram o Slade num submarino russo, que explodiu em cima dele, e o Slade saiu de boa. Além disso, ele tancou um grito da Canário Negro no meio da cara. Fora que o mais absurdo é isso daqui, o Exterminador aguentou socos da manopla de choque do Batman. O Batman fez essa manopla com um único objetivo, ferir super seres. E aqui eu tô falando de personagens tipo Superman e o Apex Lex. E essa manopla serve para absorver energia e devolver parcialmente como se fossem contra-ataques. E o Exterminador suportou os ataques dessa manopla, que nesse caso em específico estava energizada pelo próprio bastão do Slade. O Batman já utilizou isso no Slade, ele tancou, o próprio Hugo Strange que eu tô falando também, e o Slade também tancou, e etc. E no final o Slade não caiu com facilidade. No caso do Batman, o Slade só foi cair junto com o Batman, mas enfim. E o Toji é bem interessante, porque ele aguenta muita pancada e tal, mas no geral ele não tem nenhum feito grandioso. Tipo, o Gojo arremessou ele em casas e ele tancou um raio carmesim do Gojo, que mandou ele pra dentro de uma construção. E ele só teve um leve sangramento. Mas não tem nem muito o que falar aqui, a resistência dele é obrigatoriamente no mesmo nível da força, até porque todo mundo que peitou ele deixou claro, os atributos do Toji são pura proeza física, sem nenhum pingo de energia amaldiçoada. Ou seja, se ele bate com uma força, o corpo dele tem que tancar esse mesmo dano. Enfim, vamos pro próximo atributo. Velocidade. Bom, a Maki foi completamente inútil perto do Toji quando eles se encontraram, e ela é uma pessoa que literalmente pode ver uma bala devagar e pegar ela no ar, o que é um feito de Mach 27, que pra quem não sabe o que é a categoria de velocidade acima do som, ou seja, Mach 27 é 27 vezes mais rápido que a velocidade do som. Então isso já é impressionante, mas ele vai bem além desse nível, porque o Megumi não conseguiu ver ele atacando, e o Dagon comparou a velocidade do Toji com a do Jogo. Isso além de que ele se manteve contra o Gojo no passado, que mesmo estando bem cansado, ainda é o fucking Satoru Gojo. Então na prática o Toji é bem mais rápido que esse Mach 27, que até o momento é o maior feito de velocidade de Jujutsu que dá pra calcular. Mas só pra ficar justo, eu vou assumir que a velocidade dele é no caso de uns Mach 50, Mach 55, por aí. Porque, cara, ele é ridiculamente superior a gente desse nível, então, né. Enfim, e o Slade não só é mais rápido que a maioria dos personagens urbanos da DC, como também é um dos que tem mais feitos de velocidade. E eu tô falando disso porque, além dele processar informações em nanosegundos, que é a escala de tempo em que a velocidade da luz trabalha, ele ainda vive desviando de ataques de luz. Então, assim, os reflexos dele estão numa escala relativista. E pra quem não sabe que diabos é isso, é uma escala de velocidade que chega até a porcentagens da velocidade da luz. Mas no caso do Exterminador não dá pra especificar o quantos por cento da luz é o reflexo dele. Mas é aquilo, além de tudo isso ele ainda pode prever o movimento dos outros, o que ele inclusive faz até com velocista tipo o Wally West. A habilidade de combate. Na teoria, o Slade é um exímio esgrimista, tem conhecimentos de estilos de Kung Fu e pontos de pressão, e só. Mas, cara, na prática ele vive peitando personagens que dominam todas as artes marciais da Terra, tipo Asa Noturna, o Batman e o Hazal Gu.
Mas, no geral, eu vejo isso sendo possível mais pelo fato dele prever tudo e ser um counter para os adversários do que por um conhecimento marcial mesmo. Mas, de qualquer jeito, o maluco é um monstro em combate e ele é tão bom em estratégias quanto. Até porque ele pode peitar e vencer formações da Liga da Justiça sem ser um super ser, só usando a estratégia. E isso é simplesmente um feito colossal e ele fez isso mais de uma vez. Já o Toji teve uma abordagem um pouco diferente, porque ele não tem nenhuma citação sobre um estilo de luta, mas muito provavelmente quando ele aparecer no anime vai ser possível identificar alguma arte marcial. Porque é só você dar uma olhada no filme de Jujutsu Kaisen Zero, lá o Gojo chega até a usar o Wing Chun. Então, quando for animado, o Toji provavelmente vai ter algum estilo, mas de qualquer forma, a proposta do personagem é ser um exímio esgrimista e estrategista, então isso ele tem com toda certeza. Mas vamos logo para a conclusão disso daqui, porque essa luta seria definida a partir de 3 coisas: armas, marcial e velocidade. Porque mesmo podendo, os dois não costumam ir pro soco aleatoriamente, e no geral eles não precisam. Mas assim, por mais absurda que seja a resistência física do Toji, o Slade já paralisou e incapacitou a Crush com um único movimento, usando pontos de pressão. E só para vocês terem uma noção disso, ela é meio exarniana, filha do Lobo, e aguenta muita pancada de personagens como o Black Rock e do próprio Lobo. Então o nível físico dela vai além de literalmente qualquer coisa no universo de Jujutsu. É simplesmente um negócio muito desproporcional. E em armas, por mais que a maioria do armamento dos dois seja meio inútil aqui, porque a lâmina de Promestre do Slade não teria energia para absorver, e a lança invertida do Paraíso também acabaria caindo em desuso porque ela não tem uma barreira energética para atravessar, todas as coisas do Slade são objetos físicos, mas o Exterminador tem uma coisa muito útil aqui: o bastão de combate. E é aquilo, é um negócio tão roubado que pode gerar energia suficiente para ferir super seres do nível da segunda poderosa, o que é muito absurdo. E por ele ter uma velocidade de reação no nível de desviar de ataques de luz e ainda ter uma capacidade analítica tão alta que consegue antecipar os movimentos do próprio Flash, o Wally West, e outros personagens que se movem muito mais rápidos que a velocidade da luz, enquanto o Toji é limitado pela falta de feitos de velocidade que o universo de Jujutsu tem, o que é aquilo, não significa que o Toji seja lento, mas é porque não tem nenhum feito que coloque ele acima de uma escala hipersônica muito alta. Isso acaba fazendo a diferença de velocidade dele ser muito grande para uma luta desse calibre. E tem uma coisa que eu preferi não citar aqui porque é meio nebuloso, mas o Slade ainda é possivelmente imortal. Quer dizer, se é que os roteiristas atuais se lembram disso. Mas enfim, depois de analisar tudo, a minha conclusão é que o Exterminador acabaria sobrepujando o Toji, e é por isso que o Exterminador é o vencedor do embate de hoje. E aí, o que acharam dessa batalha? Concordam com o resultado? Comentem aí porque eu tô curioso para saber. Eu também queria agradecer todo mundo que viu o vídeo até aqui, valeu de verdade, porque o canal tá monetizado, mas eu ainda não tô ganhando nada com os vídeos, então quando eu conseguir ganhar eu vou conseguir aumentar a qualidade e conteúdo. Então só de vocês estarem assistindo até o final, se inscrevendo, compartilhando o vídeo, dando like, o que quer que seja, tá ajudando muito, então valeu, eu espero que vocês fiquem bem, até a próxima e falou!